Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação. Quero agradecer a presença do vereador Carlos Molina, membro dessa comissão. Também agradeço a presença do Maurício, sempre nos auxiliando nos trabalhos desta comissão. Não posso deixar de agradecer também toda a equipe da comunicação. E para dar início a essa reunião de hoje, eu gostaria de solicitar a leitura da ata da última reunião ordinária. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Ata da 18ª reunião ordinária. Aos 23 dias do mês de setembro de 2019, às 13 horas e 10 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Vereadores Carlos Eduardo Correia Molina e Fabrício Oliveira Machado. O assessor técnico de comissão, Maurício Henrique da Silva, assessorou a reunião. Havendo o número regimental, o presidente em exercício, o vereador Carlos Molina, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 17ª reunião ordinária da comissão, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após, o presidente solicitou a leitura e colocou em discussão e votação o seguinte parecer do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4401, que dispõe sobre o regime disciplinar e a apuração de responsabilidade dos agentes públicos do município de Itajubá, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Rodrigo Imar Martinez Vieira. Em votação, o parecer foi aprovado pelos vereadores Carlos Molina e Fabrício Machado. Em tempo, o vereador Renato adentrou ao plenário. O senhor presidente em exercício Carlos Molina solicitou a leitura e colocou em discussão o parecer do relator do projeto de lei 4402, que acrescenta parágrafo único ao 22º da Lei Municipal, número 2.919, de 2012, que dispõe sobre serviço de transporte individual de passageiros, táxis no município de Itajubá e das outras providências, de autoria do vereador Renato Moraes. Em votação, o parecer foi aprovado pelos vereadores Carlos Molina e Fabrício Machado, com a abstenção do vereador Renato Moraes, por se tratar de um projeto de lei de sua autoria. Após considerações finais, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica, audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 23 de setembro de 2019. Muito obrigado, Maurício, pela leitura. A ata está em discussão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada pelos votos dos vereadores Renato e Molina. Dando continuidade aos trabalhos desta comissão, eu gostaria de solicitar a leitura do parecer 4380 de 2019, que é um projeto de autoria do vereador Kleber Davi, que institui no âmbito de Itajubá o projeto Itajubá Amiga da Acessibilidade e dá outras providências. Por gentileza, Maurício, a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4380 de 2019. Relatório. Verso presente parecer sobre o projeto de lei 4380 de 2019, de autoria do vereador Kleber Davi, tendo que objeto instituir no âmbito de Itajubá o projeto Itajubá Amiga da Acessibilidade e das outras providências. Em resumo, a justificativa ao projeto esclarece que o projeto de lei visa incentivar os estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo e os prestadores de serviço de saúde a promoverem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Parecer do relator. A competência e a iniciativa do projeto de lei estão corretas, pois cabe ao município legislar sobre o assunto de interesse local nos termos do artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal, e a matéria não se encontra nas competências privativas do prefeito municipal, na forma do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. O projeto visa e prevê que a Câmara Municipal concede anualmente o selo e o certificado que o estabelecimento agraciado fomenta a acessibilidade na forma da lei,
hora proposta em que a comissão irá conferir os registros para a concessão do selo, na forma do artigo 5º do projeto de lei. Voto do relator. Analisando a proposição, não encontramos nenhum vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Itajubá, 2 de outubro de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Obrigado pela leitura do parecer. O parecer é favorável, não traz nenhuma sugestão de alteração, então, conforme o relator, eu quero colocar o parecer antes de votação, em discussão. Então, o parecer está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram. O parecer, então, ao projeto 4380 está aprovado pelos votos dos vereadores Carlos Molina e Renato Moraes. Maurício, vamos passar agora para a leitura do parecer do projeto 4404. O projeto é de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado e dispõe sobre o uso de drones nas ações de combate à dengue e demais necessidades do município de Itajubá. Por gentileza, a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4404 de 2019. Relatório. Verso o presente parecer sobre o projeto de lei 4404 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Fabrício Oliveira Machado, tendo por objeto dispor sobre o uso de drones nas ações de combate à dengue e demais necessidades do município de Itajubá, Minas Gerais. Consta da justificativa do presente projeto de lei que, com o advento de novas tecnologias, as ações de combate à dengue, zika, chikungunya e, recentemente, surto de febre amarela, em grande parte do país, ganharam um novo impulso com a utilização de drones para captação de imagens aéreas de imóveis cuja inspeção não tem sido possível de ser realizada nas visitas casa a casa ou nos mutirões. Afirma o proponente que o equipamento identifica criadouros em potencial do mosquito Aedes aegypti e das localidades de difícil acesso, terrenos com frente murada, imóvel abandonado ou sem moradores, por exemplo. Por fim, o autor conclui que o intuito do presente projeto de lei é utilizar a tecnologia no combate e identificação de criadouros em potencial, sobrevoando locais previamente indicados pelos órgãos responsáveis pelo controle de vetores, os auxiliando bastante, visto que as imagens captadas são fundamentais para que eles possam intimar os proprietários e tomar providências e eliminar esses virtuais criadouros de seus imóveis. Parecer do relator. Inicialmente, é oportuno mencionar que o inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 1998 dispõe que o município possui competência para legislar acerca de temas aventados na esfera do interesse local. Trata-se de competências que pode ser exercida tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo, desde que obedecidos certos parâmetros, normalmente que tangem o princípio constitucional das separações dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Com efeito, nos termos da Carta Maior de 1988, fica evidente a prerrogativa legislativa sobre o assunto no âmbito local, cabendo ao município, como ente da federação, dispor sobre o assunto tratado na presente proposição, em circunscrição. No tocante à possibilidade da iniciativa do Poder Legislativo sobre o tema abordado no presente projeto de lei, é oportuno mencionar que as matérias sujeitas à iniciativa reservada ou exclusiva estão previstas no rol taxativo da Constituição Federal, na Constituição Estadual e na lei orgânica, nas leis orgânicas municipais. Com base nesses fundamentos, vê-se que o alcance material da norma não se insere dentro do rol taxativo de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, previsto no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, que reserva ao prefeito matérias que criem despesas ou atribuições para o Poder Executivo. Assim sendo, o município possui competência para legislar acerca de temas aventados na esfera de interesse local. Trata-se de competência que pode ser exercida tanto pelo Poder Legislativo quanto
pelo Poder Executivo, ou seja, a iniciativa legislativa da matéria constante no projeto de lei é, salvo melhor juízo, concorrente entre os poderes Executivo e Legislativo. Ao analisar a justificativa da presente proposição, percebe-se que o autor entende ser necessário a utilização dos drones para a identificação de criadouros em potencial do mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya e febre amarela. Contudo, o caput do artigo 1º do projeto de lei dispõe que fica autorizado o uso de drones nas ações de combate à dengue, no mapeamento e combate e desmatamento e ações de atualizações de cadastro construtivo para a regulamentação de cobrança de impostos predial e territorial urbano, IPTU, imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI. Desta forma, o caput do artigo 1º do projeto de lei autoriza o uso de drones para as ações de mapeamento e combate ao desmatamento e ações de atualizações de cadastros construtivos para a regulamentação de cobranças de imposto predial, territorial, urbano, IPTU, imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, ou seja, ações que não correspondem ao espírito do legislador, conforme se verifica a sua própria justificativa, que é a autorização de uso de drones para a identificação de criadouros em potencial do mosquito Aedes aegypti. As divergências entre a justificativa e os dispositivos do presente projeto de lei também se consta em sua ementa, no parágrafo 2º do artigo 1º. O regimento da Câmara Municipal de Itajubá determina em seu artigo 164 os requisitos que deverão constar nos projetos de lei, sendo que o inciso 6º dispõe que o projeto de lei deverá conter a justificação com exposição circunstanciada dos motivos de mérito que fundamentam a adoção da medida proposta. Já o inciso 2º do artigo 164 do Regimento Interno determina que o projeto de lei deverá conter tão somente a enunciação da vontade legislativa. Voto do relator. Diante do exposto, sendo aceita a sugestão de redação para a ementa e para o artigo 1º do projeto de lei em análise, conforme os argumentos e toda legislação retroapontadas, verifica-se, salvo melhor juízo, a possibilidade jurídica da propositura em análise, visto que a mesma não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que pudesse macular seu trâmite, razão pela qual opino pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Itajubá, 26 de setembro de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Obrigado pela leitura, Maurício. Eu gostaria, por gentileza, de solicitar a leitura de uma sugestão que o relator aponta para a alteração do artigo 1º do projeto, por gentileza. Considerando que a vontade legislativa corresponde, conforme a justificativa do presente projeto de lei, na autorização do uso de drones para a identificação de criadouros em potencial do mosquito Aedes aegypti, e não na autorização do uso de drones para ações de mapeamento e combate ao desmatamento e ações de atualizações de cadastro construtivo para a regulamentação de cobrança de imposto predial e territorial, urbano, IPTU, e imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, conclui, salvo melhor juízo, que a proposição está em desacordo com o inciso 2º do artigo 164 do Regimento Interno, razão pela qual, respeitosamente, sugere-se como redação para a ementa e ao artigo 1º, respectivamente. Dispõe sobre o uso de drones nas ações de combate à dengue no município de Itajubá.
Artigo 1º. Fica autorizado o uso de drones nas ações de combate à dengue, desenvolvidas pela Prefeitura de Itajubá, com a finalidade de captar imagens aéreas de imóveis cuja inspeção não possa ser realizada na forma usual. Parágrafo 1º. Para efeitos dessa lei, entende-se por drone o veículo aéreo não tripulado e controlado remotamente, podendo realizar inúmeras tarefas. Parágrafo 2º. Na utilização de ações de combate à dengue, o equipamento deverá identificar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti em localidades onde não seja permitida qualquer visualização aos agentes de controle, tais como terrenos com frente murados, imóveis abandonados, imóveis sem moradores e sob recusa do proprietário do imóvel. Muito obrigado, Maurício. O parecer, então, está em discussão. Como foi possível acompanhar pela leitura, há uma discrepância entre a redação do artigo 1º e o caput, que traz o título da lei, pois o início do artigo 1º fala da utilização dos drones para regulamentação da cobrança do IPTU e do ITBI. Somente a partir do parágrafo 3º é que se começa a falar da utilização do drone para fiscalização de possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti. Então, o relator traz aqui uma proposta de alteração do artigo 1º para alinhar com a proposta do legislador, que é utilizar os drones para ações de combate à dengue. Está correto, vereador Carlos Molina? Essa é a sua impressão também? Eu entendo que é apenas a adequação, né? E ressalto também que a justificativa, né? A justificativa do projeto também deixa claro o espírito proposto da lei, né? O espírito não traz esses outros aspectos, apenas o controle do mosquito. Então, eu penso que com a alteração proposta pelo relator, fica tranquila a tramitação. Muito bem, eu também sou favorável à proposta do relator de fazer a alteração do artigo 1º, mas me ocorre apenas uma pequena dúvida, vereador Carlos Molina. Em reuniões passadas, nós já tivemos a oportunidade de discutir aqui propostas de lei que traz o caráter autorizativo, que me parece que é a sugestão dessa lei. Fica autorizado o uso de drones. Eu tenho a impressão de que, se fica autorizado, o Poder Executivo já tem a prerrogativa de fazer a utilização desses dispositivos para fazer esse tipo de fiscalização. Portanto, criar uma lei para autorizar algo que o Executivo já pode fazer, me parece ir contra as propostas das leis anteriores que nós já julgamos e já analisamos aqui. Qual que é a sua opinião sobre essa observação? O vereador Renato, me ajuda a lembrar aí. Nas outras situações, qual foi o andamento que nós demos? Em em ocasiões passadas, o relator sempre já apontava esta improcedência de criar leis autorizativas para ações que o Poder Executivo já tem a autonomia para fazer. Portanto, em ocasiões passadas, o parecer vinha desfavorável. Diferente dessa aqui, onde o parecer é favorável, porém apresenta essa característica de lei autorizativa. Talvez seja interessante, então, nós ouvirmos o jurídico, né? Qual que seria? Vamos solicitar a presença do jurídico?
Muito bem, doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui. Nos surgiu uma dúvida, porque a proposta que o relator traz no relatório para alterar a redação do artigo 1º continua utilizando o termo fica autorizado. E em outras reuniões desta comissão, nós tratamos de alguns projetos de lei, alguns pareceres de projetos de lei, com caráter autorizativo, ou seja, aquele que o legislativo autoriza o executivo a alguma ação, o qual ela já tem a prerrogativa de fazer, sem a necessidade de uma lei autorizativa. Este projeto de lei em questão, ele tem esse mesmo perfil, ele tem esse mesmo caráter de ser uma lei autorizativa, que autoriza o executivo a fazer algo que ele já pode fazer, sendo assim, há uma ineficiência da propositura ou não? Boa tarde, vereador Renato, vereador Molina. Então, Renato, de fato, nós sempre tivemos uma postura aqui no Legislativo, tá? E assim, eu falo Legislativo no jurídico da casa, tá? Que muitas vezes o legislador pretende criar uma lei, que a gente chama de lei meramente autorizativa, tá? Essas leis são, a título de exemplo, por exemplo, autoriza o Poder Executivo a construir uma ponte, tá? Autoriza o Poder Executivo a asfaltar uma rua. Estou sendo bem simplista nos exemplos, tá? Mas existem outras leis na casa que já tramitaram com objetos diferentes, tá? Mas estou sendo bem simplista só para o entendimento, tá? Que não seria o caso desta lei. Tá? Essa lei, apesar de constar no artigo 1º, fica autorizado, tá? O município de Itajubá hoje, tá? A estrutura administrativa do Executivo Municipal, ele necessita de uma autorização legislativa, tá? Para praticar esse ato com drones. Tá? Porque o que acontece? Ele é bem peculiar. Essa questão dos drones, ele pode entrar na questão de invasão de propriedade. Nós temos todo um limite, tá? Até nessa invasão de propriedade, tá? Onde existem características, peculiaridades para realizar esse ato. Tá? Então, o que seria o caso aqui? Seria específico para endemia, salvo engano, né? Os drones, inclusive, o jurídico sugeriu até uma nova redação, não ter no IPTU, tá? E nem para a ITBI. Tá? Seria só para o mapeamento do combate ao combate à dengue. Tá? Então, isso aqui seria um interesse público, tá? Sendo supremo, tá? Até a iniciativa privada. Então, nesse caso específico, aí o proprietário, não estando no local ou não abrindo, existem muitos locais hoje em Itajubá, assim foi relatado até pelo autor do projeto, quando nos procurou lá, tá? Que eles não conseguem ter acesso à propriedade, e eles não podem invadir a propriedade. Tá? E aí seria o uso de drones especificamente, tá? Em caso de risco, tá? De eminente risco público aqui, e aí eles vão realizar esse mapeamento através de drones. É específico, inclusive, justamente para não ter qualquer problema referente à invasão da propriedade, foi excluída a questão do IPTU e do ITBI. Porque, nesse caso aqui, já existem alguns questionamentos jurídicos, tá? Da competência ou não de poder-se invadir a propriedade para vamos dizer assim, para esse objetivo. Tá? Agora, no caso de dengue, diversos outros municípios também estão utilizando essa legislação até para eles terem um respaldo legal para realizar esse ato. Tá? Senão eles estariam indo contra a lei aí. Então, só para finalizar, esse tipo de lei autorizativa não é meramente autorizativa que nós estamos falando. É uma necessidade para que o poder público possa atuar em relação a esse objeto aqui. Deu para explicar mais? Muito obrigado, doutor Gustavo. Para mim ficou claro que não se trata, como em casos anteriores, de uma lei meramente autorizativa por causa das peculiaridades da ação no uso do drone, no uso do drone para esse tipo de fiscalização. Como é novo, tá, o Renato? E tem uma outra coisinha. Existem outras legislação que eles também têm que observar, tá? Independente de não constar ali, mas já existe legislação hoje, infralegal, que trata o assunto até da área que ele pode invadir, que não pode ser área de aeroporto. Tá? Tem diversos limites também referente à utilização de drones. Tá? E isso, naturalmente, já deverá ser observado quando da utilização. Tá? Mas, nesse caso, é para o município autorizar só.
Tá bom? Muito bem, para mim ficou claro. Muito obrigado. Vereador Carlos Molina, ok? Muito bem. Então, acatando a sugestão do parecer para a alteração do artigo 1º, eu quero colocar então aqui, vereador Carlos Molina, o parecer em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. O parecer ao projeto 4404 está aprovado pelos votos dos vereadores Carlos Molina e Renato Moraes. Doutor Gustavo, mais uma vez, muito obrigado pelo auxílio, obrigado pelo esclarecimento. Nada, meu nobre. Só esclarecimento, presidente. Bom, sendo aprovado o parecer, nós vamos ter, então, uma emenda da comissão. É isso, né? Correto. Perfeito. Muito bem. E, por fim, vamos partir agora para apreciarmos o parecer ao projeto 4405. O projeto também é de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado e declara de utilidade pública municipal a Associação Ateliê Cultural e dá outras providências. Por gentileza, Maurício, a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4405 de 2019. Relatório. Verso presente parecer sobre o projeto de lei 4405 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Fabrício Oliveira Machado, tendo por objeto a declaração de utilidade pública da Associação Ateliê Cultural e das outras providências. O texto do projeto de lei prevê, em seu artigo 1º, a declaração de utilidade pública da referida entidade, e no artigo 2º e 3º estabelecem as obrigações e os casos de perda da referida declaração, dispondo o artigo 4 que a lei entre em vigor na data de sua publicação. A justificativa ao projeto consigna, em resumo, que a entidade tem se destacado no cumprimento de seus objetivos estatutários, promovendo ações na área de cultura, turismo, esporte, promoção social e educação, em atividades de relevância e de interesse público e social. Parecer do relator. O texto do projeto de lei está apto ao fim a que se propõe e não contém nenhum vício formal ou material, ou de inconstitucionalidade ou ilegalidade, sendo observada a competência e a iniciativa. Eis que se trata de assunto de interesse local, nos moldes do artigo 30 da Constituição Federal, e que tal matéria não está nas competências exclusivas do prefeito municipal, prevista no artigo 48 da Lei Orgânica. A declaração de utilidade pública municipal foi tratada na Lei Municipal de 2006, de 15 de dezembro de 1994, e suas alterações posteriores que estabelece os requisitos para tal declaração valendo conferir. Analisando os autos do processo legislativo, constatamos que foram juntados os seguintes documentos: ata de fundação da instituição, estatuto social, cartão de CNPJ, CNH, do representante legal da entidade. Analisaremos a seguir o cumprimento ou não de cada exigência legal, estabelecidos no inciso 1º a 4 da Lei Municipal de 2006 de 94, transcritos. Dos requisitos dos incisos do artigo 1 e 2, a sede da associação e a personalidade jurídica estão comprovadas através de estatutos devidamente registrados no cartório de títulos e documentos desde 2017 e do cartão de CNPJ. Dos requisitos do inciso 3º, a comprovação de funcionamento há mais de um ano está no cartão de CNPJ, que informa sua abertura em 26/12/2017, constando que a entidade está com a situação ativa. Do requisito do inciso 4º, da data de vênia, mas a entidade não cumpre o requisito do inciso 4º da Lei Municipal 2006 de 94, que proíbe a remuneração ou a concessão de vantagens a qualquer título a seus diretores ou associados, uma vez que a cláusula 17 do Estatuto permite a remuneração da diretoria, ficando prejudicada a declaração de utilidade pública. Do requisito do inciso 5º, data vênia, mas a entidade não apresentou nos autos comprovação de que promove atividades de educação ou atividades de pesquisa,
científica, cultural, artística, comunitária ou filantrópica, o que deveria ser feito mediante declaração de certidão ou atestado, firmando por autoridade do município, deixando de cumprir o requisito do inciso 5º, o que poderia ser sanado no processo legislativo, mas a impossibilidade ainda esbarra na exigência do inciso 4º, acima descrito, do requisito do inciso 6º. O inciso 6º do artigo 1º da Lei Municipal de 2006 exige que a entidade publique anualmente seu balanço financeiro em jornal de circulação. Verificando os autos do processo legislativo, vemos que não foram apresentados os balanços anuais publicados em jornal, o que poderia ser sanado no processo legislativo, mas a impossibilidade ainda esbarra na exigência do inciso 4º acima descrito. Voto do relator. Diante do exposto, parece-nos que o texto do projeto de lei está apto e não apresenta nenhum vício de redação, inconstitucionalidade ou ilegalidade. Porém, a entidade não atende os requisitos de não remunerar seus dirigentes ou associados, razão pela qual o título de utilidade pública não pode ser concedido. Itajubá, 2 de outubro de 2019. José Roberto Floriano. Muito obrigado, Maurício. O parecer está em discussão. Senhor presidente, acho que não há dúvidas, né? O parecer, então, aponta 3 problemas, né? 2 deles poderiam ser sanados, mas um deles de forma alguma. De forma que o parecer é contrário e não vejo como ser diferente. Muito bem, então o parecer está em votação. Os que forem favoráveis com o relator permaneçam como estão. O parecer, então, está aprovado pelos votos dos vereadores Renato Moraes e Carlos Molina. Acho que não temos mais nada, né, Maurício? Muito bem, então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a todos, desejo a todos uma ótima semana e declaro encerrado os trabalhos dessa reunião, desta comissão.